Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Muito obrigado, olá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação de todos e mais esta oportunidade de podermos estar estudando o ensinamento sagrado Seichonoye, homem, filho de Deus. Muito obrigado pela presença dos senhores, das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Vamos lá então. O nosso tema de hoje é o momento de adotar um novo ponto de vista para se ter sucesso. O livro que nós vamos estudar é este, Prosperidade Está na Mente, escrito pelo professor Katsumi Tokuhisa. Foi um divulgador maravilhoso, espetacular do ensinamento sagrado. Ele, de formação, é médico, ginecologista, obstetra, e passou um tempo aqui no Brasil e também ajudou a divulgar o ensinamento sagrado em nosso terreno aqui, em nossas terras brasileiras. E o nosso tema, então, nos faz, nesse primeiro momento, trazer algumas indagações o momento de adotar um novo ponto de vista para se ter sucesso. Qual é a postura mental que traz a prosperidade? Qual é essa postura mental? Você está certo da sua autoimagem? Você está avaliando corretamente a sua autoimagem? A sua força de vontade está tinindo? Está bombando? Você é capaz de adotar um ponto de vista? Mudar o ângulo de enxergar, observar as coisas? Ou você é inflexível, irredutível, é incapaz de experimentar um novo ponto de vista? E aí, você está se dedicando à sua evolução espiritual, mental, seus estudos, seu trabalho, seu profissional? Você está se dedicando, está se empenhando, está entregando tudo que pode? E aceita novos desafios? Ou está acomodado? Ou tem receio? Como é que está o seu trabalho com a sua imaginação? Com as suas criações? Como é que está? Essas perguntas todas nós vamos procurar dirimi-las e estudar agora, nesses minutos que estaremos juntos, para poder contribuir aí vocês aí, eu aqui, entendermos melhor o ensinamento, de que forma que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia e transformar a nossa vida. Sair, algumas pessoas podem ainda, nesse momento que nós estamos vivendo, preocupadas, achando que não tem saída, que a coisa está complicada, Há pessoas que estão crescendo, outras estão aí estagnadas, estão atoladas nos seus medos, nas suas preocupações,
nas últimas situações que ocorreram, acabou que embotou, ficou receosa. Aí a coisa não está fluindo. Então, vamos lá. Vamos botar isso vamos acender, né, essa fogueira, vamos botar essa coisa para frente para que a coisa aconteça. O nosso tema de hoje, então, é esse, momento de adotar um novo ponto de vista para ter sucesso. Começando aqui na página 15, a descoberta de um novo eu. As pessoas pensam geralmente que conhecem muito bem a si mesma. É natural que conheçam mais a si mesma do que aos outros, mas devemos saber que existe um eu que desconhecemos. Devemos saber que existe um eu que desconhecemos. Guarda isso, você vai se surpreender. Se nós convencermos de que conhecemos melhor a nós mesmos, criamos uma imagem definida de nós e isso acabará nos autolimitando. Se nos autolimitarmos, frearemos o nosso desenvolvimento. Quando ele escreve aqui, se nós nos convencermos de que conhecemos melhor a nós mesmos, criamos uma imagem. E às vezes a gente cria essa imagem e fica refém dessa imagem. A gente acaba achando que nós somos só isso. E você às vezes está achando que você é tudo isso. Mas você pode ser mais ainda. Continuando, quando afirmamos que conhecemos melhor a nós próprios, significa que formamos uma determinada autoimagem através das diversas experiências por que passamos na vida, tais como a de sucesso ou de fracasso, de bem-querença ou de mal-querença, de doença e de saúde. Mas há necessidade de refletirmos se essa autoimagem que formamos baseada apenas em nossas experiências passadas é realmente correta. Ou seja, nós somos, obviamente, resultado dessas experiências que nós tivemos e dos pensamentos e das, entre aspas, certeza do nosso comportamento de até então. Então, o professor Katsumi escreve o seguinte aqui. Lendo a verdade da vida, soube que todo homem possui potencialidade infinita. Se você tem o livro aí, grava isso, se você está acompanhando o estudo. Todo homem possui potencialidade infinita. Se não tem o livro, corre lá no site da Setionue, vai lá na livraria e encomenda a Prosperidade Está na Mente, que você receberá como o estudo ficará gravado, depois você pode repetir o estudo. Não me julgava uma pessoa muito inteligente, ele diz, porque meu aproveitamento escolar não foi dos melhores. Pensava também que não tinha habilidade em línguas e que não sabia falar nem escrever bem. Aprendi, porém, que mesmo dentro de mim existe potencialidade infinita. O professor Katsumi Tokuhisa era médico, ginecologista, obstetra, como eu já falei. E aí ele descobre essa potencialidade infinita. Mesmo com todo o seu já cabedal de conhecimento profissional e conhecimento de vida, ele, quando lê a verdade da vida, ele toma um choque, ele desperta para essa condição de filho de Deus perfeito e maravilhoso e possuidor de infinita potencialidade. E aí ele escreve, foi um sonho, pois jamais havia imaginado antes que eu possuísse uma potencialidade infinita. Não conseguia acreditar logo nisso, mas fui, pouco a pouco, acreditando e descobri um novo eu. E aí, quando ele relata isso, traz para a gente, traz para você a possibilidade de você descobrir um novo eu, até então desconhecido. E aí você vai se surpreender com as coisas que você é capaz de fazer, que você imaginava que era muito distante de se realizar. Ao descobrir meu novo eu, o professor escreve, acreditando nele, conscientizando-me de sua existência, ele começou a se manifestar em profusão. Quando você começa a buscar, a manifestar esse novo eu, começa a colocar desafios, um novo aprendizado, um novo entendimento da vida, uma certeza da sua capacidade infinita, da sua potencialidade infinita, você começa a produzir. E produz aqui, produz de novo e vai colocando as coisas e você vai se surpreendendo como aconteceu com o professor Katsumi Tokuhisa. E ele escreve, então entendemos por autolimitação a definição que damos a nós mesmos dizendo,
Sou assim, não tenho saúde, não tenho jeito dos esportes, sou tímido, etc. Portanto, se anularmos totalmente o pensamento, eu conheço melhor a mim mesmo, descobriremos novas capacidades e conseguiremos realizar aquilo que pensávamos ser impossível e incapaz de fazer. Vamos lá recapitular aqui rapidinho. Entendemos por autolimitação a definição de que damos a nós mesmos. Sou assim. Não tenho saúde, não tenho jeito para esporte, sou tímido e etc. Nesse etc você coloca, não consigo produzir, não consigo mudar de emprego, não consigo evoluir, não consigo voltar a estudar, minha cabeça não entra isso, eu já estou velhinho, já estudei, não tenho capacidade, já fiz, não consigo, e aí você começa a travar dentro desse seu conceito de já me conheço, sei como sou, da sua... Você vai aí se cercando, né, dessa autolimitação e você não se permite descobrir um novo eu. Não se permite aceitar desafios e manifestar essa potencialidade. Tem gente que diz, eu não consigo, não nasci para ser empresário. Já montei vários negócios e quebrei todos, não nasci para isso. E aí, está escrito lá, né, na Bíblia, aí, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi escreve também, né, que está na Sutra Sagrada, seja-te feito conforme creste, conforme tua fé. Está lá na revelação divina. Se você entender isso e crer que você é exatamente resultado das suas convicções, você precisa mudá-las. Você precisa entender que quando eu sou filho de Deus, magnânima criação de Deus, herdeiro de todos os atributos de Deus, sou possuidor de todas as capacidades, de manifestar toda essa potencialidade. Se você acredita que você não consegue, que você não pode, que você não tem jeito, não nasceu para ser feliz, já me relacionei várias vezes, não consigo encontrar um companheiro, uma companheira que vá me fazer feliz. E aí você vai ficar à mercê dos outros. Quando, na verdade, você tem que mudar você, a sua mente, e entender que você nasceu para ser feliz, aceita isso. Esse novo eu manifestando, essas oportunidades se manifestam. Professor Katsumi continua escrevendo aqui na página 16. Se apagarmos totalmente a nossa autoimagem de até agora, elimina. Lembra? Passado, queima. Foi. Descobriremos o novo eu e progrediremos cada vez mais. Se apagarmos totalmente a nossa autoimagem de até agora, descobriremos o novo eu e progrediremos cada vez mais. Para descobrirmos o novo eu, devemos tentar realizar algo que achávamos difícil ou até impossível. Aí ele coloca aqui uma observação. Como iremos desafiar o eu que a longo tempo achava ser incapaz de realizar determinadas ações, sentiremos inicialmente muitas dificuldades e teremos até vontade de desistir. Mas, mesmo fracassando, devemos continuar. Com certeza conseguiremos romper a autolimitação e passaremos a acreditar que também somos capazes e nos surpreenderemos descobrindo um novo eu inesperado. Percebe? Para descobrirmos o novo eu, devemos tentar realizar algo que achamos difícil de fazer. Aquele curso de inglês, aquele curso para te dar uma alavancagem melhor na sua carreira, seja outra língua, francês, alemão, italiano, espanhol, aquele curso de TI que você precisava fazer, aquele conhecimento daquele software que você precisa entender melhor para fazer a coisa fluir na tua empresa, no teu negócio. Como é difícil a relação minha com meu pai, com a minha mãe. Se coloca como desafio harmonizar isso. E aí ele observa. Como iremos desafiar o eu que ao longo do tempo achava ser incapaz de realizar determinadas ações, sentiremos inicialmente muitas dificuldades, teremos até vontade de desistir. Mas mesmo fracassando, devemos levantar, devemos continuar. Como é difícil, né? A minha relação, meu filho é adolescente, minha filha é adolescente, eu não consigo acompanhar, eu não consigo entender a cabeça do garoto, da garota. Muda, se esforça, ainda vai perder a boa, ainda vai perder a calma, ainda vai discutir, mas retoma, respira, murcha,
busca de novo, né? Murcha, que eu digo, é jogar todas as toxinas para fora, todo o ar impregnado de rancor, raiva, de medo, de insegurança, joga para fora. E continua, levante e retome o seu projeto, vá à frente. Por isso que ele coloca aqui, todos nós pensamos que conhecemos quem somos, mas, por incrível que pareça, são poucas as pessoas que conhecem realmente a si mesma. São poucas as pessoas que conhecem a si mesma. Quando você se der a oportunidade desse novo eu, desse renascimento, esvaziar a mente, jogar os medos, os complexos, as paúras, as inseguranças, rancor, ciúme, seja lá quais forem os sentimentos que deixam você atolado e você não sai do lugar, você fica aí estacionado, enterrado, né? Se você não jogar tudo isso fora, o novo eu não renasce, porque você ainda está contaminado. E quando ele fala que, por a gente ter pensado muito tempo do mesmo jeito uma determinada situação, uma determinada autoimagem nossa, e a gente não vai conseguir, por quê? Porque a mente do hábito ainda está gravada no teu subconsciente. Por isso que você começa o regime na segunda-feira, na hora do café da manhã, e na janta você já largou ele, porque já está habituado a fazer isso. Por isso que você começa o teu curso de inglês, Basic 1, Basic 2, vai para o intermediário e larga. Porque já está gravado, só que você precisa quebrar esse ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso. Eu posso, eu mereço, eu consigo. E aí você retoma. Retoma quantas vezes foram necessárias, mas tenha sempre no norte, sempre mire a finalização do teu projeto, do objetivo, do desafio que você colocou. Seja largar de fumar, seja falar eu te amo para o pai, para a mãe, que há muito tempo você não vai, para você mesmo, se elogiar, mudar a sua autoimagem, a pessoa que você ama, seja elogiar os colegas de trabalho, seja agradecer as oportunidades que esse chefe que você acha que sabe menos que você e você acha que dentro da sua autoimagem negativa, arrogante, acha que você que devia estar lá. Joga para fora isso e coloca para dentro a humildade e a gratidão. Aí você vai ver como esse novo eu, ele dispara, acelera e você vai alcançar tudo aquilo que você deseja. Na sequência, está lá, tenhamos força de vontade. O professor Katsumi Tokuhisa, ele escreve uma coisa muito bacaninha, que é o seguinte, eu acabei aqui acelerando a coisa, pera lá. Tenhamos força de vontade. Há pessoas que, quando lhes peço para fazer alguma tarefa, simplesmente me respondem, é impossível fazer isso. E aí respondem assim, como se estivessem querendo dizer que ninguém iria conseguir fazer isso. E aí, então o professor Katsumi pergunta o seguinte para ele, isso significa que você não consegue fazer ou que ninguém consegue fazer? E aí o cara fica com a carinha daquele emoji assim. E agora? E aí ele responde, geralmente não dizem mais nada, mas às vezes há quem diga honestamente. Significa que eu não consigo fazer. E ele escreve, assim as pessoas têm tendência de dizer que ninguém conseguirá fazer o que sente incapaz de fazer, ou seja, eu não consigo, ninguém é capaz de fazer. Mas tem o inverso também, ninguém consegue fazer, eu também não vou fazer. Se ninguém conseguiu, por que eu vou? E aí você cai na vala do senso comum achando que você, nesse aspecto fenomênico, é igual a todos, incapaz, acomodado, não aceita desafio. Mas lembra, somos filhos de Deus, possuidores de capacidade infinita, dono de manifestar uma potencialidade infinita. Começa a fazer, começa a se mexer, dê os primeiros passos. Lembra aquele jargãozão que é comum nos treinamentos? Para caminhar 1 quilômetro ou 100 quilômetros, o primeiro passo é fundamental, é isso. Comece a fazer, comece a articular e comece a colocar em ação. Aí ele coloca assim, as pessoas têm a tendência, então, repetindo, de dizer que ninguém conseguirá fazer algo que se sente incapaz de fazer. Conceituamos o mundo onde vivemos tomando sempre por base o nosso pensamento e a nossa experiência. Por isso, pensamos que aquilo que não conseguimos fazer, ninguém o consegue. E aqui
ele fala uma coisa que a gente tem que botar atenção. Conceituamos o mundo onde vivemos tomando sempre como base o nosso pensamento e a nossa experiência. Por isso pensamos que aquilo que não conseguimos fazer, ninguém o consegue. E aí ele pergunta, então, digo-lhes, está aqui, pode ser que você não consiga fazer, mas outras pessoas poderão consegui-lo. Não digo isso com a intenção de menosprezar as pessoas, mas para romper a sua autolimitação. Por isso que ele coloca, tomando por base o pensamento. E aí ele escreve na sequência, por isso pensamos que aquilo. E aí a gente começa a entender que o pensamento é muito importante no nosso desenvolvimento. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, na página 31, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi escreve o seguinte. Como consequência natural, nosso mundo começa a se transformar pelo poder dos nossos próprios pensamentos. A gente pensa e o mundo começa a se transformar, né? Pelo poder dos nossos próprios pensamentos. Em suma, começamos a exercer conscientemente domínio sobre a nossa própria vida. Quando a gente entende que o pensamento transforma e a gente domina o pensamento, a gente começa a transformar a nossa própria vida. Então ele coloca, à medida que o nosso intelecto se desenvolve, mais independente se tornam os nossos pensamentos. Vai lá, página 31, grifa isso. À medida que o nosso intelecto se desenvolve, os pensamentos, mais independentes se tornam esses pensamentos. A gente vai entendendo melhor como é que a coisa funciona. A gente vai experienciando, vai treinando, vai tomando consciência intelectualmente da coisa. E aí a gente começa a direcionar os pensamentos. Por consequência, pelo poder desses pensamentos, o nosso mundo começa a transformar. De qualquer modo, o ser humano manifesta suas ideias, entre parênteses, seus pensamentos e seu modo de viver. Se você pensar errado, ou pensar equivocado, ou pensar certo, o que você pensou vai se manifestar. Não consigo me tornar um empresário bem-sucedido. Não vai. Não tenho capacidade para realizar esse projeto. Não vai. Não tenho capacidade de aceitar nesse momento esta promoção. Não vai. Porque você está pensando que não consegue e vai se manifestando. Quando você aceita o desafio, fala, eu consigo, eu sou filho de Deus perfeito, a coisa vai. E aí você vai aprendendo a jogar o jogo, jogando. Porque à medida que as coisas vão acontecendo, os desafios vão se apresentando, você chama a Deus do seu interior. Ó Deus do meu interior, manifestai sabedoria para resolver isso. Ó Deus do meu interior, manifestai capacidade para levar a cabo esse projeto. Chama a Deus do seu interior. Você é filho de Deus, você, o Deus habita o teu ser. Bota isso para fora. Acredite na potencialidade dele, que a coisa se manifesta. Aí, voltando aqui para o nosso livro, Prosperidade está na Mente, o professor Katsumi escreve o seguinte, um fracasso que experimentamos pode impressionar fortemente a nossa mente e tornar-se causa de nossa autolimitação. Às vezes a coisa agarrada, como diz o mineiro, agarrada na mente, no subconsciente, de tal forma que fica lá colado, impregnado. Por quê? Porque o sentimento da dor, do fracasso, né, da coisa que deu errada, ele impressiona fortemente a nossa mente. Fica lá, impresso na nossa mente essa coisa. E isso pode tornar essa causa da nossa autolimitação. E o professor continua. Mas geralmente o sucesso vem depois de diversos fracassos. E ele cita Henry Ford. Quando Henry Ford diz, nunca fracassei em meus negócios. Nosso empreendimento é semelhante a uma experiência química. Seja qual for o resultado, satisfatório ou não, conseguimos um resultado positivo enquanto experiência química. O que faz o cientista? O que faz um químico? Ele testa, vai misturando os elementos, vai misturando, né, as coisas, as matérias, os materiais, e aí vai testando. Mas ele nunca desiste até alcançar o objetivo final dele, né? Nós estamos vivendo uma situação aí, um mundo fenomênico de epidemia, uma questão endêmica aí do tal do vírus, né?
Imagine se todos os cientistas, né, do mundo falassem assim, não dá certo, não tem tempo para fazer isso, a gente vai demorar 4, 5 anos para fazer, 10 anos para fazer, isso não vai acontecer. Mas graças ao denodo, à convicção, à necessidade, como a gente diz, vai entender mais para frente um pouquinho, de fazer a coisa, acelera o processo. E aí todo mundo convergindo, né? Todos os cientistas, todos os imunologistas, todas as pessoas envolvidas no processo, começam a pensar no quê? Precisamos ter uma solução, vamos arrumar uma solução, conseguiremos uma solução. E aí acelera todo o processo, que normalmente levaria 10 anos, 15 anos para se concretizar, em um ano e pouco a coisa está aí acontecendo, vacinação pelo mundo todo, vários laboratórios e tudo mais acontecendo. Isso por quê? Porque rompeu o senso comum de que precisava de muito tempo. Aproveitou os conhecimentos antigos, as bases antigas de outras vacinas para desenvolver a coisa. Então já se partiu de alguma coisa. E isso, quando você tem convicção que você testa, você experimenta, que você consegue manifestar essa potencialidade e entender que é possível. E quando você consegue um é possível, você vai entender que o próximo desafio é possível. E aí a coisa vai se manifestando. Potencialidade infinita de Filho de Deus. O professor escreve aqui, é certo que esta visão empresarial de Henry Ford foi a força motriz do seu grande sucesso. É certo que esta visão empresarial de Henry Ford foi a força motriz do seu grande sucesso. O que o conduziu ao sucesso foi fundamentalmente o seu modo de pensar. Ou seja, ele não entendia fracasso e nem ficava culpando o fracassado e nem ficava chorando horas, semanas, meses aquele fracasso. Não, deu errado, vamos de novo, testa outro jeito, desse jeito já deu errado, vamos de novo. E aí ele escreve aqui, o Henry Ford, o professor escreve aqui, na sua visão empresarial não existia o pensamento autolimitador que desiste após o fracasso. E isso é muito importante. E aí tem uma dica. Se tivermos algum problema a resolver, não devemos pensar desde o início que não iremos conseguir resolvê-lo. Devemos tentar e, se não conseguirmos, elaboramos um relatório descrevendo tudo o que foi feito e por que não deu certo. Só de fazermos isso já teremos um bom proveito. Não devemos pensar que não conseguiremos fazer isso antes de tentar fazê-lo. Grava isso. Não devemos pensar que não conseguiremos fazer algo antes de tentar fazê-lo. Em tudo, só encontraremos novos caminhos quando executarmos um trabalho com decisão. Por isso que ele escreve lá atrás, quando a gente leu no outro tópico, você coloca para você o desafio mais difícil e vai. Como já estava habituado a achar que não tinha jeito, ele vai dar um jeitinho subconsciente, a mente do hábito de trair, puxar o tapete, aquela casquinha de banana e você, por qualquer motivo, já está vendo? Sabia que não ia dar certo. Se você cair nessa armadilha, não sai do lugar. Mas aí ele escreve aqui, tente quantas vezes forem necessário. Dentro da Psibe a gente tem um mantra que é assim, erre coisas novas. Não fique patinando, não fique atolado no mesmo erro, não fique voltando, feito um cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Quando você se permitir errar coisas novas, isso faz parte do processo de evolução, faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de desenvolvimento espiritual para manifestar a tua vida divina nesse mundo fenomênico perfeita, rica, saudável, harmônica, alegre, faz parte desse processo você errar coisas novas. Se você está errando coisas novas, significa que você está tentando e buscando novos caminhos. E aí, fatalmente, você vai achar a saída, vai enxergar a saída. Não é o teu ego, não é o eu fenomênico, é Deus através de mim. Para isso também tem que estar conectado e deixar manifestar a sabedoria de Deus. Por isso que é necessário você cuidar do seu desenvolvimento espiritual, praticando a meditação, o Shinsokan, todos os dias sem falta. Está aqui, na 8ª norma do nosso livro Shinsokan. Está lá, façamos as coisas, Na 8ª norma, iluminar a mente praticando a meditação em Shinsokan todos os dias sem falta. Ilumine a mente. Conecte-se com Deus, a inspiração vem, bota no papel e dá
start, né? Dá o início nas suas coisas e elas vão acontecer. Bota a vida nela. Bacana? Na sequência ele escreve então o que está aqui no nosso tema. Adotemos um novo ponto de vista. E aí ele escreve aqui uma situação muito engraçada. Quando ele esteve no Brasil, ele ouviu uma história muito engraçada que vamos dividir com vocês para você ver o quanto a gente já ter preconceitos impregnados na mente atrapalha um novo entendimento, uma nova oportunidade de fazer as coisas. O professor escreve aqui o seguinte: eu vi no Brasil uma história na época em que os imigrantes japoneses bravavam matas virgens, e aí o que aconteceu nesse momento? No almoço, os japoneses estavam comendo um delicioso ensopado. E aí alguns brasileiros se aproximaram, né? Cheiro bom, aquela coisa gostosa, eles já tinham comido outras refeições, já tinham, né? Tomado outras refeições feitas pelos japoneses, comida bacana, gostosa. E aí alguns se aproximaram já para, né, pegar uma carona e fazer uma boquinha na comida dos japoneses lá, né, na colônia. Aproximaram-se então alguns brasileiros que estavam trabalhando com eles e foram convidados a comer. Mas a hora que eles foram chegando ali, onde estava servido aquele almoço, aquele ensopado, com aquele cheiro gostoso, eles fizeram cara feia e se retiraram não aceitando o convite. Normalmente, eles gostavam de comer a comida dos japoneses e todos estranharam essa atitude. Mais tarde, os japoneses ficaram sabendo o porquê deles se aproximaram, cheios de vontade de comer, aí eles fizeram cara feia e se retiraram. Mais tarde, então, eles ficaram sabendo a razão por que os brasileiros se afastaram nessa ocasião. A vasilha que os japoneses utilizaram para cozinhar era o pinico, usado pelos brasileiros para urinar e defecar. Os brasileiros fugiram fazendo careta porque se enojaram ao ver a comida dentro de um pinico. E você ia se enojar se fosse convidado e de repente entra na cozinha, tem lá um pinico em cima do fogão, mexendo, sendo usado para fazer o ensopado? Aí os japoneses, né, o professor continua escrevendo, o que aconteceu? Os japoneses foram comprar uma panela apropriada para cozinhar para um determinado número de pessoas e compraram o pinico, pensando que fosse uma panela. Outra cultura, outro modo de ver, enxergar e fazer as coisas. Era novo o pinico e nunca foi usado como tal, e portanto estava perfeitamente limpo. Mas para os brasileiros que sabiam, né, para o que o pinico servia, ele estava sujo e não conseguiram comer nada. E aí o professor fecha, né, esse assunto da seguinte forma. Quando temos a ideia pré-concebida de que isto é um pinico está entre aspas, não conseguiremos encará-lo sob um novo ponto de vista. Porque ele pode ser usado como panela, como de fato estava sendo usado. Por isso, mesmo que seja novo e possa ser usado como panela, um pinico dá a sensação de vasilha suja e abjeta. E aí vem a puxadinha de orelha, nessa coisa do pré-concebimento das coisas. Isso não só acontece com objetos, também em relação a uma pessoa, se tivermos a ideia pré-concebida de que ela é assim, dificilmente conseguiremos descobrir nela novas facetas. E aí você pode achar que um pinico é aquela promoção que não acontece, que não vem. Você pode achar que é um pinico aquele chefe que está puxando pela sua capacidade, sendo mais duro, cobrando mais firmemente o seu desempenho, e você achar que você não se dá com ele, que isso não vai dar certo, que é melhor você mudar de emprego. E você acha que é um pinico quando teu pai e tua mãe, né, te dão ali uma bronca para você se desenvolver e você despertar para uma situação nova, e você acha que é um pinico que você não se dá bem com seus pais, que você podia ter, né, tido sorte de ter uns pais diferentes, ou uma esposa diferente, ou um marido diferente. Então, quando você tem essas autolimitações, quando você tem essas coisas formadas na sua cabeça, busque um novo ângulo. Busque um novo entendimento.
Por isso que o professor Katsumi escreve aqui, descobrir novos valores humanos, estabelecer uma diretriz nos negócios, desenvolver novos produtos. Todas essas questões são, afinal, possíveis somente quando renovamos o nosso ponto de vista. Só conseguimos realizá-lo quando superamos o nosso ponto de vista pré-determinado. Mudando o nosso ponto de vista, descobriremos novos valores nas mesmas pessoas, nas mesmas coisas, no mesmo fato, no mesmo emprego, na mesma empresa, no mesmo relacionamento. Mude, enxergue, tenha um novo ângulo, crie empatia, tenta enxergar o porquê que o outro age assim, o que ele está buscando nessa relação, nesse procedimento, nessas ações. Aí ele escreve aqui, então, se ficarmos observando algo sempre do mesmo ângulo, só enxergaremos o mesmo ponto e acabaremos formando uma ideia fixa. Você é teimoso, você só enxerga desse jeito, você sempre chega no mesmo resultado, você não experimenta o novo. Por isso, antes de tentarmos mudar o outro, devemos mudar a nossa própria postura mental. Devemos observar algo ou alguém de um novo ponto de vista. Devemos mudar a nossa própria postura mental. Se você tem a ideia de que vai mudar o outro, não vai. Ah, depois que casar ele muda. Não muda. Depois que eu sentar na cadeira do chefe, eu contribuo. Não contribui. Depois que eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Não vai. Depois que eu concluir o curso, aí eu vou começar a buscar o mercado. Não vai. Porque a sua postura mental já está ali acomodada, está travada, está embotada. Por isso que ele escreve aqui, nós não mudamos o outro, nós mudamos a nós mesmos. Se a gente não mudar a nossa postura mental agora, a gente sempre vai ficar terceirizando a responsabilidade. Sempre é o outro, sempre é a situação, sempre você vai estar de vítima, sempre o outro é responsável. Se você não mudar a sua postura mental, o entorno não muda. As outras pessoas não mudam. E elas não mudam, mas o seu entendimento muda e você passa a enxergar um novo momento. Ao visitarmos uma empresa alheia ou a viajarmos para o exterior, conseguimos quase sempre ter novas ideias e planejamento futuros da nossa empresa. Porque mudamos o nosso ponto de vista. Para que os negócios cresçam, é importante esforçarmos no sentido de nos posicionarmos sempre sob um novo ponto de vista. Até um pinico pode ser transformado numa panela. Os imigrantes japoneses usaram-no como panela porque observaram esse pinico sob um novo ponto de vista. Por isso que é legal você fazer os tais dos intercâmbios. Você conhecer outras coisas, você enxergar outras coisas. Você entender como é que aquela empresa fez para chegar onde ela está, sucesso, dominando parte do mercado. Aplicar aquilo no seu conhecimento. Há muito tempo atrás, anos atrás, quando a Embraer estava bombando, estava vendendo para chuchu, um dos diretores de produção foi tomar um lanche rápido na época, né, no McDonald's, e essa reportagem eu lia há mais de 10 anos atrás, e me veio na cabeça agora. E aí ele foi tomar um lanche rápido no McDonald's. E quando estava naquela fila comprida no McDonald's, quem já teve no McDonald's, né, na época pré-pandemia, então, antigamente vinha aquelas meninas já adiantando o pedido, quem estava na fila, para não esperar chegar lá no caixa e fazer, então já ia adiantando para acelerar lá a produção. E como na época a Embraer estava com uma fila enorme de pedidos, tinha um monte de pedidos lá em programação e esperando ser colocados em produção e tudo mais, aquilo chamou a atenção dele. E aquilo ele levou para dentro, ou seja, ele organizou a fila, né, a pasta, né, de pedidos, de negócios que estavam lá, ele organizou dessa mesma forma, ou seja, ele foi dentro da linha de produção dele priorizando as entradas de negócios que tinham entrada, as entradas de pedidos, as entradas de encomendas que estavam acontecendo na Embraer na época. Ou seja, uma coisa simples de alimentação foi para dentro de uma indústria aérea, né? Uma indústria enorme, né? E aí a gente às vezes está em alguma situação, a gente está observando. E quando a gente está com a mente limpa, sintonizado com todas as coisas do céu e da terra, a gente absorve isso e podemos aplicar no nosso dia a dia.
Por isso que ele fala que a gente tem sempre que viajar, entender e fazer as coisas acontecerem quando a gente tem um bom exemplo, quando a gente tem uma boa sacada sendo colocada em prática pelos outros, a gente coloca no nosso negócio, do nosso jeito, das nossas qualidades, das nossas individualidades, e aí a gente vai fazendo a coisa acontecer. Vamos lá então, dentro do empenhar a vida. Quando o nosso trabalho não vai bem ou quando temos algum problema na vida, o professor escreve, Katsumi Tsukuhisa escreve na página 22, quando o nosso trabalho não vai bem ou quando temos algum problema na vida, refletindo, percebemos que estávamos por demais acostumados com a nossa tarefa e havíamos perdido a seriedade. Isto é, não estávamos empenhando a vida. Por maior que seja a dificuldade, se enfrentarmos com toda a seriedade, empenhando nossa vida, com certeza conseguiremos a solução. Você está entregando tudo o que pode para melhorar o seu negócio? Melhorar a sua produtividade? Melhorar o seu relacionamento familiar? Você está empenhando tudo para angariar e melhorar os seus conhecimentos, o entendimento de tudo que te cerca? Entregue 110, 120, 130% da sua capacidade. Ela é ilimitada. Quando você estudava lá atrás, você tinha lá os momentos de prova, você falava, ai meu Deus, eu vou ter prova. Ou seja, o vestibular, ai, não consigo, não vai estar difícil. Mas você se empenhou, você estudou, ou seja, você desafiou o seu momento ali e conseguiu. Passou nas provas, entrou no vestibular, entrou na universidade, na faculdade que você queria fazer, se empenhou, conquistou aquela promoção, por quê? Aquela promoção por quê? Porque você entregou mais, buscou mais, desafiou mais. É assim que você deve fazer com tudo na sua vida. Entregue tudo. Por isso que ele escreve aqui, diz, que um paralítico, vítima de derrame cerebral, quando não conseguia sair, não conseguia sair da cama, estava lá, estático, parado, mas quando começou a pegar fogo lá na salinha ali, no corredor, lá no andar lá onde ele estava internado, saiu correndo. O professor escreve aqui. Essa pessoa, na verdade, podia se mover, mas estava entregue à doença, crente que estava paralítica. Ou seja, a emergência fez a coisa acontecer. Por isso que ele escreve, na hora da emergência, o ser humano consegue manifestar uma força extraordinária, uma força inimaginável. E nessa hora da emergência é o momento em que a vida está em perigo. Por mais que estejamos nos esforçamos, ainda falta muito para manifestarmos a força de quando estivermos correndo risco de vida. A emergência nos acelera, os desafios, resolver os problemas, acelera a nossa capacidade de desenvolvimento. Por isso que ele bota entre aspas aqui, pessoa capacidade é aquela que consegue sempre manifestar a força da hora emergencial. Empenhe sua vida, dedique-se com maior seriedade à sua missão. Teu emprego é a sua missão, teu relacionamento familiar é a tua missão, tua saúde é a tua missão, teu crescimento e desenvolvimento espiritual é a tua missão. Aliás, a primeira missão, Crescer e desenvolver espiritualmente. Por isso que está lá, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vão ser dadas por acréscimo. Desenvolver espiritual, o resto vem junto. Mas esse senso de missão a gente tem que ter em todos os segmentos da nossa vida. Na sequência, a gente vai trabalhar o imaginar é criar. E aí ele começa, você quando vai fazer uma casa do terreno limpo, vai fazer, você precisa imaginar a casa. Como é que ela vai ser, quantos andares, quantos cômodos, aquela coisa toda. E o professor Katsumi faz essa analogia e na sequência ele escreve, quando queremos construir algo, primeiro imaginamos a sua forma no mundo mental. Esse mundo mental aqui está entre aspas. Tudo nesse mundo começa pela imaginação. Se compreendermos isso, saberemos que o nosso destino será definido pela imaginação que tivemos acerca do nosso futuro. E aí, como é que está a sua imaginação, o seu futuro? Você já pensou o seu futuro para daqui 5 anos, 10, 15 anos? Aí você fala, se continuar do mesmo jeito, meu futuro não vai legal, não vai ser bom. Então muda. Muda o cenário futuro da tua vida. O que você é resultado de tudo aquilo que você pensou, de tudo aquilo que aconteceu na sua vida até agora.
Se continuar do mesmo jeito, você projetando lá na frente, tua imaginação vai botar lá um cenário sombrio. Então você precisa ter um cenário, imaginar êxito, sucesso, conquistas. Então você tem que mudar agora a forma de enxergar o seu futuro, né? E esse jeito de pensar é que vai definir, esse jeito de imaginar, que vai definir as realizações lá na frente. E aí ele coloca aqui, quanto mais nítida, intensa e inconstante for a imaginação, mais certa será a sua concretização. Mais nítida, intensa e constante. Não começar a pensar que vai dar e no meio do caminho tem algumas notícias, algumas avaliações, algumas pessoas próximas que falam, ih, você não tem condição para isso não. Aí você acredita nisso, você joga através da sua imaginação de forma que você antes estava pensando de forma positiva, você aceita a informação negativa e você rasga o teu destino exitoso. Aí ele coloca aqui, quando de repente surge uma ideia, significa que foi plantada uma semente em nossa mente. E para fazê-la germinar, precisamos cultivar essa ideia com amor, acreditando firmemente na sua concretização. Se tivermos uma ideia, não devemos desistir dela achando que será difícil concretizá-la. Desistir é jogar fora a ideia. Teve a ideia, coloca em prática. Por isso que o mestre escreve, está fazendo lá a tua oração, tua mentalização, deixa o bloquinho do lado. Teve uma ideia, não tem problema, desmonta, né? A posição de oração, escreve e retoma. E quando terminar e for para o trabalho, for para, né, a vida, resgata e coloca aquilo imediatamente em prática. Por melhor que seja a semente, se jogarmos fora, ela não germinará. Como é que você vai querer que a planta cresça se você jogar a planta fora? Ou se ela foi plantada, mas você não acredita, você mexe na terra e joga a semente fora, que é o que ele escreve aqui. Seria o mesmo se a gente jogasse a ideia fora, seria o mesmo que revolver a terra e jogar fora a semente plantada. Se desenharmos na mente um pensamento ou tivermos uma ideia, precisamos manter esse pensamento ou essa ideia. Fixar um pensamento, fixar a ideia. Aí a coisa vai acontecer. Por isso que ele escreve, o pensamento tem o poder de mover as pessoas. O professor coloca, né, quando você joga para o universo, né, nesse livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, está aqui também. Né? Seus pensamentos, sua ideia, ele possui, né, aquela coisa de atrair as pessoas, mexer com o universo e atrair as boas ideias, atrair os colaboradores, atrair as oportunidades de realização. Ele coloca, tem o sutil poder de atrair. Quando você tem um projeto bacana, você tem um pensamento positivo de que esse projeto vai acontecer. Em nossa vida podemos aplicar esta lei da materialização do pensamento, imaginar, criar para o nosso autoaprimoramento. Imaginando o aspecto ideal do nosso futuro, isto é, aquilo que desejamos ser, desenhando bem forte na nossa mente, mantendo esse pensamento, conseguiremos nos aproximar desse aspecto ideal. Devemos sempre imaginar que somos pessoas magníficas, jamais devemos imaginar um futuro pobre. Nosso estado atual é produto dos pensamentos que tivemos no passado. Se o teu momento atual não é o que te agrada, então mude os seus pensamentos, mude suas ações, para ter um futuro amanhã. Não espere amanhã, depois você vai esperar amanhã, depois você vai esperar, não, é agora. Por isso que o mestre escreve, viva o eterno agora, entrega tudo agora, é já, é nesse momento. É muito importante criarmos algo através da nossa imaginação, mas o mais importante é criarmos o nosso próprio futuro através da nossa imaginação. Qualquer que seja o passado, possuímos a liberdade de imaginar o que quisermos para o futuro. Passou, queime a ponte. Queime a ponte. Foi, não existe mais. Daqui para frente, um novo eu, renascido, fortalecido, magnânimo. Essa liberdade é o maior presente que nós seres humanos recebemos. Ao imaginar com grande intensidade que possuímos potencialidade magnífica e infinita, teremos um futuro brilhante e promissor. Nós trazemos de fábrica uma pecinha chamada livre-arbítrio. Use ela da melhor forma possível. Faça as escolhas certas.
fazendo as escolhas certas, decida e haja em cima dessas escolhas. Ah, preletor, como é que eu vou ter a ideia certa? Fazendo a meditação, um Shin Sokan, lendo bons livros, esvaziando a mente, queimando a ponte. Não existe mais o passado. É agora, já muda, a coisa vai. A pessoa que aplicar a lei da materialização do pensamento imaginário a criar e sempre mantiver bons pensamentos, o fará no futuro boas criações. Acredite, experimente, escolha agir, escolha fazer, dê os primeiros passos. Vai se descortinando à medida que você vai avançando um novo cenário, novas oportunidades, novas capacidades que até então você não sabia. Bacana? Vamos lá então, e se formos a melhor imagem possível de nós mesmos, se imaginarmos um futuro promissor para nós mesmos e mantivermos esse pensamento, com certeza seremos amanhã excelentes pessoas. Imaginar é criar. E aí ele fala do caminho do cotidiano. O que é esse caminho do cotidiano? O caminho está no cotidiano. Faça o que você tem que fazer na sua rotina bem feito. E aqui ele coloca uma experiência de um zen budista que pergunta, né? Um bonzo novato, né, de um templo budista pergunta ao seu mestre: sou seu novo discípulo e gostaria de receber sua orientação, pois não sei o que fazer. Aí o mestre responde: já comeu a papa de arroz? Sim, já comi. Se já comeu, vai lavar a louça. Aí o mestre escreve o seguinte, né, ele cita, Katsumi Tokuhita cita o mestre aqui, que o mestre interpreta esse koan do seguinte jeito: quando a pessoa conseguir fazer naturalmente aquilo que é normal, alcançará a iluminação. Essas palavras abriram-me os olhos, pois pensava que a iluminação fosse um estado espiritual muito especial. O professor Katsumi escreve assim, né? E isto foi uma ótima lição para mim, porque pensava que a pessoa iluminada fosse uma pessoa especial. Se você fizer a sua rotina bem feito, se você fazer o que você tem que fazer no seu trabalho bem feito, você será um excelente funcionário, que é o que o professor escreve aqui. Se você contribuir com a rotina da sua casa, sua mulher vai ficar feliz, seu marido vai ficar feliz, e você contribuindo também se ficará feliz, porque você está sendo útil na rotina das coisas. E ele escreve: então o nosso treinamento espiritual consiste em executar naturalmente os afazeres normais da vida, como de lavar a louça usada para comer essa papa de arroz. Né? Levaremos uma vida feliz, alegre e harmoniosa quando conseguirmos realizar naturalmente os afazeres normais da vida, cada qual na sua posição como ser humano, como ser social, como cidadão, como funcionário, como empresário, como marido, como mulher, como filho, e aí a coisa vai para o lugar. E para a gente encerrar essa primeira parte aqui, vamos trabalhar força de vontade e convicção. O professor Katsumi escreve umas coisas aqui muito legais que servem um puxão de orelha para a gente mudar a maneira de entender as coisas e achar que a gente estava fazendo a coisa certa ou é a nossa interpretação equivocada das coisas. Em vez de pensar, quero fazer, pense, consigo. Consigo fazer. Em vez de pensar, quero fazer, pense, posso ser, posso fazer. Esses são trechos das palavras de sabedoria contidos no livro A Verdade da Vida. Pensar quero é força de vontade, mas pensar posso é força de convicção. Olha aí a chavinha. Pensar quero é força da vontade, mas pensar posso é força da convicção. E ele fala: muitas pessoas, apesar de se esforçarem em querer fazer algo, não atingem o objetivo e se consideram pessoas de fraca vontade. Mas assim pensam porque desconhecem o mecanismo mental. Por mais que nos esforcemos tentando realizar algo com nossa força de vontade, sem a convicção de que isso vai se realizar, não conseguiríamos realizá-los. Convicção. Força de vontade, mais convicção. Só a força de vontade não ajuda. Você vai, mas se você não estiver convicto de que vai fazer, não adianta a força de vontade. Você está jogando por jogar, né? Quando ele escreve aqui, quando pensamos em realizar um desejo, precisamos antes de tudo ter a forte convicção de que esse desejo se concretizará com certeza. Se não tivermos a convicção de que conseguiremos, nada se realizará, mesmo que tenhamos muita força de vontade. E aí ele fala, se uma pessoa de saúde debilitada deseja tornar-se forte, deve primeiramente ter a convicção de que pode ter saúde, com certeza, e pensar, já sou saudável.
Se desejamos ter boa sorte, devemos ter a convicção de que temos boa sorte. Com essa convicção, teremos sempre boa sorte, mesmo sem nos esforçar muito antes de dar força, vamos lá, repetindo. Com essa convicção, teremos sempre boa sorte, mesmo sem nos esforçarmos muito através da força de vontade. Ele cita que ele conheceu um empresário e o mantra desse empresário bem-sucedido era o seguinte: tenho muita sorte, sou realmente um homem de sorte. E ele ainda tem a forte convicção de que consegue ter sucesso em tudo que faz. Por isso que ele escreve: se a vontade de quero fazer não for acompanhada pela convicção de consigo fazer, tudo acabará em fracasso. Este é o segredo para termos sucesso no trabalho, no esporte, na vida em geral, e também termos saúde, que é o que a gente nesse momento está manifestando, buscando manifestar mais. Então, nesse momento, a gente encerra a primeira parte do nosso estudo, antes da gente seguir na oração. E só recapitulando tudo os conceitos que nós trabalhamos hoje aqui. O que a gente viu hoje, então? Renasçamos. Renasça, descubra e manifeste um novo eu. O seu novo eu, manifeste isso. Tenha força de vontade e convicção. Eu consigo, eu consigo. O verbo que você vai conjugar daqui para frente é esse. Eu consigo, eu consigo. Se permita um novo ponto de vista. Mude o ângulo, mude, suba, olhe, vai. Você consegue. Tem saída para tudo, tem alternativa para tudo, basta você enxergar, renascido, com uma convicção, com força de vontade, e você deixa esse ponto de vista manifestar uma outra saída, uma outra alternativa. Empenhe sua vida, dedique-se 110, 120, 130% em tudo aquilo que você objetiva para o seu destino ficar bem claro. E aí você usa a sua imaginação, a sua força criadora que se manifesta, Lembra? Não sou eu que faço as minhas obras, é Deus através de mim. Se Ele já criou tudo, se Ele já deu tudo, se está tudo certo, a mim cabe fazer o quê? Sintonizar com isso. E a minha imaginação, a minha criação vai, a minha força criadora vai sintonizar com isso e as coisas vão se manifestar. Tá bem? Assim encerro a nossa primeira parte. Vamos então para a nossa oração de hoje, que está aqui no livro Sutra Sagrada Verdade em Orações. E aqui na minha edição está na página 136, que é a oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Por favor, serena, respira. Quem já comunga do ensinamento Sechonoye, fique em posição de oração. Olhos cerrados, mãos postas, respiração serena e tranquila, coração batendo tranquilo, sereno. E quem ainda não comunga, cerre os olhos, fique numa posição confortável e ouça a oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo que existe no universo é a imagem do infinito conteúdo de Deus, que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos. E então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originalmente, tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou.
Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e tenebrosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. A palavra impossível, já que meus desejos não causam infelicidades ou prejuízo aos outros, não existe no meu dicionário da vida. A partir de hoje, digo adeus a todas as vacilações, hesitações covardes e temerosas. Trilho corajosamente o caminho da concretização do desejo. Como Deus é quem me conduz, jamais me perco no caminho. Digo adeus a todas as infelicidades, desgraças, doenças e pobreza, porque originalmente não existe no Filho de Deus e não passam de sombras da ilusão. Conheci agora, muito mais nitidamente do que antes, a verdade do homem Filho de Deus, iluminado pela luz dessa verdade. Caminho dentro da luz, onde resplandece a luz da verdade, a treva desaparece. Por eu caminhar dentro da luz, pela ampla estrada indicada por Deus, em todo lugar aonde me dirijo, a escuridão se transforma em claridade e os caminhos íngremes se aplanam. Por eu acreditar em Deus, por crer na sua orientação e por avançar recebendo sempre a sua sabedoria, minha mente não é assolada pela dúvida um instante sequer. Para nossa família, que é orientada por Deus, não existe preocupação, insegurança ou ansiedade em relação ao amanhã. Iluminados pela luz de Deus, caminhamos pela ampla estrada da vida e somos verdadeiramente felizes. Agradeço profunda e sinceramente a Deus. Muito obrigado. Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo amor dos senhores, das senhoras. Agradeço a compreensão, participação. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Grande abraço, saúde e sucesso sempre. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.